Jordão, é verdade que a campanha do Juan Pablo Vojvoda é pior do que a do Clebinho? O Vojvoda tem números piores comparado a Kleber Xavier, Jordão? Vamos descobrir, Marcão, porque o Juan Pablo Vojvoda na última segunda-feira completou 15 jogos no comando do Santos Futebol Clube, mesma quantidade de partidas do Kleber Xavier, ex-treinador do Peixe. Vamos agora ao comparativo e descobrirmos se de fato o Vojvoda é pior ou melhor do que o Kleber Xavier, pelo menos nos números. Como eu disse, são 15 partidas para cada treinador. O Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos, ele tem um aproveitamento de 37%. Já o Kleber Xavier teve um aproveitamento de 40% no comando do Peixe. Com relação aos gols marcados, em 15 jogos, Juan Pablo Vojvoda, a equipe do Vojvoda anotou 16 gols e a equipe de Kleber Xavier anotou 18 gols. Com relação a gols sofridos, a equipe do Juan Pablo Vojvoda sofreu 19 gols e o time de Kleber Xavier sofreu 26 gols. E a posse de bola em média de cada treinador nas partidas do Santos, a do Juan Pablo Vojvoda é de 51% e a do técnico Kleber Xavier de 44%. Jordão, é o comparativo do ruim com o pior, né? 40% pro Clebinho, 37% pro Xavier. O Kleber Xavier, que era tido como um treinador retranqueiro, defensivo, marcou 18 gols, o time do Clebinho, contra 16 do Vojvoda. O time do Kleber Xavier sofria mais gols que o time do Vojvoda, e o Vojvoda tem maior posse de bola comparado ao time do Kleber Xavier. Ou seja, Jordão, os dois trabalhos são realmente fraquíssimos, né? O Vojvoda até aqui é uma grande decepção em termos de treinador no Santos Futebol Clube. Eu esperava muito mais do Juan Pablo Vojvoda, e o que me chama a atenção do Vojvoda, Jordão, é a falta de energia, é a falta de reação rápida para fazer mudanças durante uma partida, é a falta de conhecimento do elenco do Santos. Ele ainda não encontrou os seus 11, 12, 13 melhores jogadores, claramente não encontrou. O Vojvoda demora para entender aquilo que a partida exige, né? Para mim, o Vojvoda é uma grande decepção no comando técnico do Santos. Mudar agora não faz sentido, Jordão. Mas no final do ano, eu acho que o trabalho do Vojvoda precisa sim ser analisado com cuidado. Essa história de manter o Vojvoda, independente do que aconteça no final do ano, eu mudei um pouco minha opinião, Jordão. Nesse momento, eu acho que o Vojvoda é o treinador do Santos até a rodada final do Campeonato Brasileiro, mas no final do ano é preciso ser feita uma avaliação para entender se ele é sim o melhor nome para o ano que vem. Porque os números, e mais do que os números, né? O que estamos vendo do Vojvoda, para mim, não é bom, não agrada. Não me agrada também, e assim, eu tenho uma decepção assim imensa com o Vojvoda, porque eu até falei, Marcão, quando o Vojvoda foi contratado, eu disse: o Santos vai conseguir uma vaga na Sul-Americana com esse time engatar com tranquilidade. Porque o Vojvoda vai conhecer rápido os jogadores, coisa que não aconteceu. O Vojvoda vai conseguir engatar um time titular, coisa que ainda também não aconteceu. E o Santos vai conseguir as vitórias, que também, infelizmente, não estão acontecendo. Então, o Vojvoda, no meu ponto de vista, comparado ao Kleber Xavier, ele pode ser pior nos números, mas no desempenho eu acho que não é. Por mais que, como você mesmo falou, né, é o pior com o ruim. Porque o Juan Pablo Vojvoda, Marcão, nos números absolutos eles são inferiores, mas eu vejo que o Santos passou mais perto de conseguir alguns triunfos com o Vojvoda do que com o Kleber Xavier. Por exemplo, eu não acredito que se o Kleber Xavier estivesse no comando do Santos, nós conseguiríamos ter um primeiro tempo de domínio frente ao Palmeiras. Um primeiro tempo de domínio frente ao Mirassol em dado momento do jogo. Que nós conseguiríamos aquele primeiro tempo maravilhoso contra o Corinthians. Isso eu não consigo acreditar. Mas reparem na minha fala, eu falei apenas primeiro tempo. Na segunda etapa, eu acho que o trabalho do Juan Pablo Vojvoda é péssimo dos péssimos, é nota 0. Porque ele mexe errado no time. O Juan Pablo Vojvoda, além do mais, além de mexer errado, ele demora demais para promover algumas alterações. E essas alterações muitas vezes não são as ideais. Observe no jogo contra o Internacional, quem que era de longe o pior atleta em campo? Era o Mike.
o Mike jogou os 90 minutos. Quem que no nosso ataque tinha o pior desempenho? Era o Tassiano. O Tassiano jogou os 90 minutos. Então, eu vejo que em números absolutos, não tem como discutir com as imagens, Kleber Xavier tem um trabalho melhor do que o Juan Pablo Vojvoda, mas do que eu vejo em campo, eu vejo que o Vojvoda é um pouquinho superior. Não mudou muito, Marcão, mas assim, eu acho que tem que ter uma conversa, e espero, inclusive, que tenha havido uma conversa ontem com o Juan Pablo Vojvoda. Assim que todos chegaram em São Paulo, foram para Santos, que o senhor Alexandre Matos e o senhor Marcelo Teixeira tenham conversado com o Vojvoda e falado: olha, você disse na sua coletiva que o futebol te ensinou alguma coisa hoje. Esperamos que isso de fato tenha lhe ensinado, porque se você continuar com esses erros, é daqui pra rua. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Eu mandar um abraço pro Leonardo Correia e também pro Diego Santiago, que tá passando por um probleminha de saúde, que não perde um programa do Varanda Futebol Debate. Um abraço pro Diego Santiago. Boa recuperação pra você, Diego. Vai estar zerado, vai estar 100% daqui a pouquinho. E obrigado pelo carinho com o canal Varanda Futebol Debate. Ótima recuperação pra você. Daqui a pouquinho você vai estar 100% curtindo também o Varanda Futebol Debate, tá bom? Ótima recuperação. Meu caro Thiago Bigodinho Jordão. E o Nonato, hein? E o Nonato, jogador que atualmente está no Fluminense, é do Santos Futebol Clube. O mundo quer saber, Jordão. Hoje estive na padaria comprando aquele pãozinho matinal e as pessoas me perguntaram: Marcão, e o Nonato? Falei: daqui a pouco eu falo. Fui pagar a conta e o pessoal: opa, bom dia. E o Nonato? Falei: daqui a pouco no Redação Varanda. Então eu te pergunto, Jordão, o mundo quer saber, e o Nonato, Jordão? Havemos uma resposta, Marcão, porque o Fluminense vai contratar o volante Nonato, que pertence ao Santos Futebol Clube. Lembrando que ele foi emprestado ao Tricolor das Laranjeiras ainda em julho do ano passado. Era um contrato de empréstimo válido até o meio desta temporada. Porém, o Fluminense prorrogou seu vínculo até o final de 2025 e, como o jogador agradou as comissões técnicas, a diretoria do Fluminense resolveu exercer a opção de compra. E esse acordo firmado entre as partes diz que o Fluminense pagará ao Santos Futebol Clube... Ih, mamãe! Diz que o Vai Fluminense comprar? vai. Obrigado, Fluminense! Ah, Nonato! Ah, Nonato! Não tem como mudar mais. Não, vamos comprar. Já podemos falar a verdade sobre o Nonato. Podemos. Não precisamos mais iludir ninguém. Não. Deu certo a estratégia, como no caso do Soteldo. Com clareza, Marcão. Fomos brilhantes. Espetacular. Fale do Nonato, Jordão. Parabéns ao Nonato, parabéns ao Fluminense. Que essa união seja duradoura. O Nonato é um monstro da bola, né, Marcão? E o Fluminense, sabendo disso, vai pagar 1,5 milhão de euros. Vão pagar? No Nonato. Eles vão pagar ainda? Mas você tá louco, cara. Mas, não, isso aí é loucura, cara. Isso é loucura. A gente vai deixar o Nonato lá e vamos receber? Isso aí. Ih, mamãe! Um gênio, cara. E olha como ele é gênio, Marcão. Os números do Nonato vão comprovar a nossa tese. Olha como ele é um monstro da bola jogando no Tricolor das Laranjeiras. Em 17 jogos, o super meio-campista artilheiro Nonato marcou 1 gol e ainda distribuiu 0 assistências. Tendo médias, Marcão, de 0,4 passes decisivos por jogo, com apenas uma recuperação de bola por partida. E tendo em vista esse baita desempenho do Nonato, que nem é titular, o Fluminense vai pagar 1,5 milhão de euros, que dá aproximadamente 8 milhões de reais para os cofres alvinegros. Jordão, vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Financiamento já tá aprovado disso aí, Jordão? Tá tudo firmado entre as partes. Já assinaram esse documento, já passou, o banco já deu aval. Já posso comemorar esse financiamento? Jordão. Eu comemoro ou espero um pouco mais? A gente tá falando sobre o Santos, certo? Certo. Dá pra aguardar. É melhor? Que é o pirilão que tá no negócio, né? É o pirilão. É melhor dar uma segurada. Se é o pirilão, é melhor segurar. Se é o pirilão que tá envolvido, todo cuidado é pouco. Mas olha, Jordão, eu acho que o que compra o Nonato é o Mundial de Clubes, né? Exatamente. Porque ele fez um bom Mundial, o Nonato, e eu dizia, cuidado que é o Nonato.
Eu lembro que todo dia aqui vinha alguém me encher o saco e falar: não, Marcão, tá vendo aí? Vocês liberaram o Nonato. O Nonato é bom jogador. O Luiz Roberto da Globo tá elogiando o Nonato. O Roger Flores tá elogiando o Nonato. O Júnior tá elogiando o Nonato. Eu falei: deixa elogiar. Deixa elogiar porque é o Nonato. Esse nós conhecemos. Mas acabou o remedinho, Jordão. Durou só pro Mundial de Clubes. Agora, em se confirmando essa informação, eu ainda tô preocupado, Jordão. Confesso que só acredito vendo. Em se confirmando, negócio da China, Jordão. O Nonato é um jogador fraco. Exclamação. Não, e a gente tem que fazer, Marcão, assim, uma homenagem ao Fluminense, tá? Se de fato o Fluminense fazer esse Pix de 8 milhões de reais pro Santos Futebol Clube, Marcão, eles já compraram um Soteldo por valores absurdos, vamos ser sinceros. O Bittencourt do Fluminense, ele é a verdadeira mãe do Santos Futebol Clube e ele é um pai pro Marcelo Teixeira, Marcão, porque ele entrega dinheiro para o Santos Futebol Clube em jogadores que certamente não seriam vendidos por esses valores. Inclusive, falando do Nonato, ele teria contrato com o Santos Futebol Clube até o final da próxima temporada. Então, na teoria, o que o Fluminense poderia fazer? Eles poderiam segurar esse valor, esperar o Nonato completar ali mais 6 meses de clube no Santos e depois fazer um pré-contrato com o atleta. Ou até mesmo poderia haver a possibilidade do Nonato sair do Santos numa rescisão. Mas o Fluminense aparentemente vai contratar o jogador que, com todo respeito, pra mim sempre foi fraco, Marcão. Eu já não achava ele bom na primeira passagem do Fluminense, antes dele vir ao Santos Futebol Clube. E onde ele teve mais destaque, no meu ponto de vista, que foi no Internacional, eu já achava ele também um jogador que deixava muito a desejar. Eu vejo que o Nonato, Marcão, é aquele jogador fantasma. Você não sabe o que ele tá jogando. Você só vai saber que o Nonato tá jogando se ele relar na bola. Porque quando você assiste a partida, você não vê o Nonato bem posicionado, você não vê o Nonato aparecendo para receber um passe, ou se colocando numa condição que ele consiga dar o passe final pro time. E ele também não tem o cacuete de marcação. Então, para mim, assim, é um jogador bem comum, um jogador fraco que nós temos aqui no futebol brasileiro.